Nos céus hostis do Iraque, a guerra aérea será transformada na fúria da Operação Tempestade no Deserto. Máquinas americanas de última geração enfrentam pilotos iraquianos veteranos no comando de caças de fabricação francesa e soviética. Veremos de dentro da cabine o combate aéreo moderno sendo forjado em uma batalha tecnológica pela supremacia aérea. Experimente a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos da Tempestade no Deserto. Combates aéreos. Tempestade no Deserto. 17 de janeiro de 1991. Nas primeiras horas da manhã, um EF-111A Raven penetra o espaço aéreo sobre o oeste do Iraque. A Operação Tempestade no Deserto começou. A guerra aérea está prestes a esquentar. O capitão Jim Denton conduz a aeronave na escuridão, apenas 300 metros acima do deserto. O EF-111 é o Cadillac dos aviões de baixas altitudes. Foi projetado para ser muito estável em voos rasantes em alta velocidade. Ao lado de Jim, no assento direito, está o capitão Brent Brandon. Enquanto Jim pilota a aeronave, o trabalho de Brent é cegar os radares iraquianos com o poderoso bloqueador instalado no jato. Nós atravessávamos a defesa inimiga e, basicamente, bloqueávamos os radares para que o pessoal que carregava as bombas viesse depois de nós pudesse penetrar e fazer o lançamento. Jim e Brent estão na dianteira do grupo, seguidos por uma força maior de ataque. Os alvos são bases de lançamento de mísseis Scud localizadas entre dois campos aéreos iraquianos. Se tiverem sucesso, Jim e Brent abrirão um corredor eletrônico pelo qual os F-15A Strike Eagles passarão para lançar bombas guiadas a laser contra os alvos. Caças F-15C voarão acima deles a 9.000 metros, oferecendo proteção caso os americanos sejam surpreendidos pelo inimigo. Lá estávamos nós, acompanhados de 22 caças prontos para enfrentar os inimigos e mandar ver. Na cabine do Raven, o oficial de guerra eletrônica Brent Brandon começa a trabalhar. Recebemos 10 bloqueadores de alta potência, compostos de luzes brilhantes. E quando o radar tentava detectar nossos aviões, nós os cegávamos com esse equipamento no compartimento de bombas. O bloqueador ALQ-99 detecta instantaneamente a frequência do radar. Brent libera vários megawatts de energia irradiada. Os pelos da nuca ficam arrepiados e o jato começa a estalar com toda a energia eletrônica e a sensação é literalmente elétrica. Os radares iraquianos ficam cegos. Os Eagles ganham caminho livre e começam a atacar seus alvos. Estávamos entre dois campos de pouso a 1.500 metros. Estávamos na primeira fileira da Tempestade no Deserto. Sem o auxílio dos radares antiaéreos, os iraquianos lançam jatos desordenadamente contra os intrusos. 2 minutos depois, 2 caças iraquianos levantaram voo. Um deles saiu do aeroporto H2 e o outro veio das proximidades de Bagdá. A tripulação detecta o sinal de um inimigo no sistema de alerta do radar. Um Mirage F-1 iraquiano surge acima e atrás do EF-111. Jim e Brent estão encrencados. O Raven não foi feito para combater. O EF-111A é uma variante do caça-bombardeiro EF-111 Aardvark. Nessa aeronave, conhecida como Sparkvark, todo o armamento foi removido para dar espaço à redoma na parte inferior da fuselagem. Nela ficam as antenas transmissoras e a torre no estabilizador vertical que abriga as antenas receptoras.
O Dassault Mirage F1 é um caça de fabricação francesa com assento único. O Iraque possuía mais de 100 caças desse modelo no arsenal e os usou com grande sucesso durante a guerra Irã-Iraque. Em um combate aéreo, o Mirage leva todas as vantagens. Tem uma razão de subida superior, maior agilidade e está armado com canhões 30 mm e mísseis ar-ar. O Raven não tem qualquer armamento. O Mirage se aproxima da presa pelo alto da direção sudeste. Jim Denton terá de usar a habilidade para sobreviver. Senti pelo nosso treinamento que poderíamos sobreviver. Eu ia seguir em frente e fugir dele. Esse era o objetivo principal. Me afastar, acionar os bloqueadores e fazer o meu trabalho. Então o que eu fiz foi inverter o voo e começar a fazer uma curva para a esquerda. É um movimento defensivo simples que posicionará os motores do jato americano fora da linha de tiro dos mísseis guiados a calor do Mirage. Mas o jato iraquiano já acionou o sistema de localização do míssil. O som ameaçador dos pulsos do radar soam no capacete de Jim. Ao olhar por cima do ombro direito, Brent vê o brilho do míssil. É como estar numa noite escura e ver alguém acendendo um cigarro. E em seguida o cigarro vem na sua direção. E eu vi míssil lançado do lado direito. E falei, o quê? Ele repetiu, míssil lançado à direita, vire para a direita. Nessa altura eu estava totalmente cego, a 120 metros, com um míssil vindo na minha direção. Jim manobra a aeronave para a direita, puxando com toda a força. Ao fazer uma curva fechada, Jim está tentando enganar o circuito eletrônico do míssil. É uma manobra muito perigosa. Você gira, faz uma curva muito fechada em baixa altitude. Jim e Brent se expõem a uma força de 5 Gs, o máximo que a aeronave é capaz de suportar. Podemos ter uma curva suave ou uma forte. E essa foi forte. Brent lança chamarizes, tiras de alumínio com o objetivo de confundir os mísseis. A tática funciona. O míssil passa pelo Raven e desaparece na noite. Mas o Mirage continua atrás dos americanos e não pretende desistir. Por sorte, chega a cavalaria. Um F-15C pilotado por Robert Greater está em uma missão de captura bem acima do combate. Robert já derrubou um F-1 esta noite e rapidamente se volta para o segundo Mirage, preparando-se para lançar um míssil Sparrow. Robert está aqui. O Mirage está aqui, atrás do Raven de Jim e Brent. O piloto iraquiano com o alvo fixo no Raven agora precisa ligar com o míssil de Robert apontado para ele. Por um instante, ele perde o domínio da aeronave, um erro fatal a 120 metros. Em um repentino brilho intenso, o míssil choca-se contra o chão. Vimos a bola de fogo diante de nós. Ele caiu e bateu no solo à nossa frente, um pouco para a direita. Robert Greater, o piloto do F-15, recebe o crédito da vitória, mas Jim e Brent recebem uma condecoração pelo papel que desempenharam no combate. O Mirage F-1 era muito superior ao F-111 desarmado, mas quando resolveram lutar no nosso ambiente, aí eles pagaram o preço. A missão na manhã do dia 17 foi um sucesso total. As 671 patrulhas de combate realizadas naquele dia foram o primeiro teste de uma nova estratégia na guerra aérea. A tecnologia e as táticas americanas nas décadas de 80 e 90 foram moldadas pelas lições aprendidas durante a Guerra do Vietnã. Os pilotos da geração anterior
não haviam sido treinados em manobras de combate aéreo e foram obrigados a pilotar aeronaves que não eram projetadas para os duelos. Tudo isso mudou nos anos 90. Em 1990, na Guerra do Golfo, a Força Aérea e a Marinha haviam avançado em duas frentes. Para começar, tinham aeronaves modernas como o caça de superioridade aérea F-15 e o caça de interceptação F-14. Além disso, tinham armas muito melhores. O Sparrow tinha melhorado, o Sidewinder também, e o treinamento dos pilotos era muito superior. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait em 2 de agosto de 1990 e a guerra teve início, o poderio aéreo americano enfrentou sua maior ameaça em décadas. O Iraque tinha MiG-29, tinha MiG-23, tinha F-1 franceses e pilotos e comandantes de solo que tinham a experiência da guerra com o Irã. Assim, os Estados Unidos se organizaram de uma forma a ter vantagem, utilizando todos os nossos recursos contra um adversário preparado. Aeronaves com equipamentos eletrônicos são capazes de bloquear radares inimigos e abrir corredores de ataque para bombardeiros com armas de precisão usadas para destruir centros de comando e defesas antiaéreas. Centros de controle a bordo dos aviões podem monitorar a situação, indicando aeronaves inimigas aos caças americanos que seguem para derrubá-los. Aviões-tanque fazem o abastecimento, mantendo toda a máquina de guerra voando durante horas a fio. Essa força combinada foi criação do estrategista e piloto da Força Aérea, Coronel John Boyd, que demonstrou como a energia aliada deveria ser usada para derrotar o inimigo e sobreviver. A técnica foi batizada de OODA Loop. OODA Loop significa observação, orientação, decisão e ação. Significa que você se antecipa ao que o seu adversário vai fazer, sabendo mais, destruindo a capacidade dele pensar, mesmo nível que você. O que isso significa para a guerra? Significa que você pode sair na primeira noite da Guerra do Golfo e pode destruir bombardeando ou bloqueando os radares iraquianos. Pode de fato destruir os centros de comando deles. Depois de assustar os comandantes que restarem ao bombardear o centro, causando muita confusão. É isso que o OODA Loop faz. Você assusta o inimigo, destrói os radares e acaba com a capacidade de reação dele. O uso do poderio aéreo aliado em 17 de janeiro foi exatamente como o planejado. Aeronaves da Marinha e da Força Aérea destruíram a capacidade iraquiana de colher informações e tomar decisões. 8 dos melhores caças inimigos foram destruídos. Estações de radar, centros de controle e comando e sítios de mísseis terra-ar foram reduzidos a pó. Mas com o decorrer da guerra, a defesa iraquiana endurece. Mais caças desafiam os americanos. Em 19 de janeiro, o piloto Larry Pitts, do comando de um F-15 Eagle, enfrentou alguns dos melhores pilotos da Força Aérea iraquiana em um dos mais emocionantes combates da Guerra do Golfo. De janeiro de 1991. 4 F-15C Eagles voam sobre as nuvens que cobrem as areias do deserto no oeste do Iraque. Os capitães Rick Tolini e Larry Pitts são os números 1 e 2 na esquadrilha que faz a escolta de um grande grupo de ataque da coalizão. No momento em que estávamos terminando de reabastecer os aviões, recebemos o aviso de que os inimigos estavam a uns 100 quilômetros ao norte de nós. Os 4 Eagles seguem para enfrentar a ameaça. Em poucos segundos, eles são detectados no radar. Vi 2 grupos de aviões, um diretamente à nossa frente, formado por MiG-25. Estavam a 3.000 metros na direção sul. Outro grupo, 30 graus à nossa direita, era composto de MiG-29 e também vinham na nossa direção. Estavam indo na direção sul-sudeste. Os MiG-29 estão mais próximos e representam um risco maior. Larry vai atrás deles, mas os inimigos o surpreendem. Eles deram a volta e começaram a ir na direção de Bagdá. Eles tinham desistido e não eram mais uma ameaça naquela altura. Assim, meu radar se voltou ao grupo de MiG-25 que estavam à nossa frente.
O MiG-25 Foxbat é um interceptador grande e de alta velocidade, capaz de atingir Mach 2,83. Ele foi projetado para alcançar a mais veloz aeronave americana e derrubá-la com mísseis guiados a radar ou infravermelho. O F-15C Eagle é o principal caça de superioridade aérea no arsenal da Força Aérea Americana. Um misto de extrema manobrabilidade e aceleração, autonomia, armas e eletrônicos. O MiG leva vantagem na velocidade, mas as armas, o radar e a agilidade do Eagle são muito superiores à dos Foxbat. A 40 quilômetros, os americanos usam o radar para fixar a posição dos MiGs-25. Mas esses pilotos iraquianos são habilidosos e agressivos. Os MiGs-25 executaram uma tática soviética para escapar dos radares dos Eagles. Os pilotos dos MiGs lançam chamarizes para ocultar a manobra e reduzem a altitude para serem confundidos com os reflexos no solo. Eles viraram para oeste e começaram a voar muito baixo. Acabaram escapando do radar e nós os perdemos de vista por instantes. Mas, de repente, um dos MiGs-25 vira na direção dos americanos. O MiG-25 faz a volta e muda de tática, na esperança de nos ver antes que o víssemos. Nesse momento, o segundo MiG-25 chama a atenção de Larry. Larry está aqui, na extrema direita das aeronaves americanas. O MiG está aqui, passando a uma velocidade supersônica rente ao chão do deserto. Larry trava o inimigo no radar e espera a autorização do líder da esquadrilha, Rick Tolini, antes de atacar. Ele podia dizer vai, espera ou negativo. O que eu disse foi vai, o que significa que ele ia me dar apoio e eu poderia agir como líder da esquadrilha sem me preocupar com ele. Eu inverti o voo e fiz uma curva em S a 3.000 metros. A manobra de Larry o colocará na mesma altitude e atrás do inimigo, a posição perfeita para lançar um míssil. Mas é um momento arriscado. A força envolvida chega a 12 Gs. Isso leva homem e máquina aos limites da sobrevivência. Claro que a integridade do avião é uma grande preocupação, mas posso garantir que o Eagle é muito forte e tinha tanta adrenalina envolvida que nem mesmo fiquei tonto. Pela primeira vez, o piloto americano vê sua presa. Então eu reduzi. Foi quando fiquei bem atrás do MiG-25. E ainda havia um tapete de nuvens por lá e eu conseguia vê-lo bem acima das nuvens. Se o piloto do MiG-25 usar toda a potência e seguir direto em frente, poderá escapar de Larry. Mas o iraquiano decide entrar em combate com um adversário muito mais ágil. Era um MiG-25 a 1.300 km por hora fazendo curvas com um raio do tamanho do Texas. Eu estava em um F-15, com velocidade de combate em torno dos 800. Minha curva tinha um raio de cerca de 1.000 metros. Assim, eu estava muito rápido dentro da curva dele. Antes que eu pudesse completar os 180 graus, eu já tinha preparado as armas. O iraquiano segura-se firme nos controles. Ele fazia uma curva bem forte, tentando me vencer. Com isso, eu estava perdendo um pouco da velocidade. Larry se aproxima a 3.000 metros, escolhendo cuidadosamente a arma. Por causa da enorme emissão que vinha do jato, eu decidi usar um míssil guiado por calor, o AIM-9 Sidewinder. Quando eu escolhi o míssil, eu recebi um forte sinal vindo dele. Eu verifiquei se o detector estava rastreando o calor do MiG. Mas o piloto iraquiano conhece bem as medidas defensivas. Disparei o míssil em direção ao alvo e o MiG-25 lançou chamarizes e conseguiu escapar. Eu tinha outra opção, escolhi um AIM-7, ele é guiado por radar. Eu o via no monitor como um grande círculo. Ficava piscando dispare, 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 o que significava que estava no alvo. Então eu lancei o míssil. O míssil vai para o alvo, mas não explode. Então Larry recorre a um segundo míssil de calor. O iraquiano despista o míssil com novos chamarizes. O capitão Larry Pitts encontrou um adversário à altura. O sujeito resistia bem. Então eu disse para mim mesmo, se esses mísseis não funcionarem, eu vou ter que atirar contra ele. O que não é fácil, já que ele está a 90 metros de altitude, voando a 900 por hora em linha reta.
Larry lança o último AIM-7. Este tem de funcionar. Então eu disparei o míssil a 1.800 metros de distância e ele foi direto para a cauda e explodiu a parte traseira do avião. Desviando dos destroços, Larry avista Rick Tolini no alto à esquerda. E 8 quilômetros adiante dele, Larry vê um brilho. Eu já imaginei que seria o outro MiG-25. O inimigo está frente a frente com Rick e se aproxima rápido. Mas Rick não quer disparar. Da posição em que está, o avião parece ser um F-15. Então Rick decidiu identificar a aeronave. E ele fez isso de modo muito interessante. Ele perguntou pelo rádio, supondo que se ele fosse um inimigo, não estaria na nossa frequência. Alguém está com o queimador ligado? Porque no momento dava para ver a pluma saindo do avião. O truque de Rick dá certo. Ninguém responde positivamente, o que significa que ele está diante de um MiG. Rick dispara um AIM-9. Vi o míssil partindo. Também vi chamarizes saindo do avião. O míssil mais uma vez foi enganado pelo MiG. Os pilotos dos dois MiGs lutaram bravamente. Mas o piloto iraquiano comete um erro fatal. Ele posicionou o avião de barriga para nós. Então, pudemos ver a parte inferior do avião dele, o que não é uma coisa recomendável para um MiG. Rick escolheu um míssil guiado por radar AIM-7 Sparrow e disparou. O avião virou uma bola de poeira. O Iraque perdeu 2 MiGs, mas a coalizão mexeu em um vespeiro. A menos de 160 quilômetros dali, outros 2 pilotos de F-15 estão prestes a enfrentar os caças mais avançados do arsenal iraquiano. Dia 19 de janeiro de 1991. 4 F-15 Eagles rasgam os céus do Iraque. O capitão César Rodrigues, conhecido como Rico, lidera a esquadrilha. O número 2 é o capitão Craig Underhill, chamado de Moe. Nossa missão inicial era a defesa aérea e o nosso trabalho era proteger os bens de alto valor, aviões-tanque, radares, equipamentos, todo mundo que estivesse apoiando as missões ofensivas que porventura estivessem avançando. Mas após 5 horas de voo, o comando informa que a missão deles mudou. Um grupo de ataque aliado havia atingido o alvo e precisava de escolta para voltar para a base. Pediram nosso auxílio na volta. Assim, enquanto estivessem seguindo para o sul, não deixaríamos que fossem perseguidos. César separa-se da esquadrilha. Ele e Craig vão dar cobertura aos bombardeiros, deixando os números 3 e 4 protegendo os bens de alto valor. A caminho do alvo, os Eagles detectam atividade em seus radares. 2 aviões a nordeste, a 100 quilômetros de distância. Com a ajuda de radares e de outros recursos disponíveis, e através de um trabalho coletivo, pudemos determinar que eram MiG-29. O MiG-29 Fulcrum, de fabricação soviética, é um caça de superioridade aérea com capacidade Mach 2. É o caça mais moderno no arsenal iraquiano. O Eagle tem melhores plataformas de radar e armamentos, o que lhe dá vantagem na detecção a longa distância e destruição de alvos inimigos. Mas a melhor relação entre empuxo e peso do MiG lhe dá maior manobrabilidade e razão de subida. Pilotos de Eagle eram orientados a não entrar em combate direto com os Fulcrums, se pudessem evitar, sobretudo porque os pilotos iraquianos de MiGs-29 tinham experiência em combate. Eles pegaram os melhores pilotos de F-1 e os colocaram nos MiGs-29 que haviam recebido da Rússia. Por isso, sabíamos que eles sabiam combater. Nós nunca tínhamos combatido, era uma coisa nova para nós.
César e Craig localizam os MiG-29 a 65 quilômetros. Os iraquianos mudam o rumo e seguem para leste, tentando atrair os F-15 para perto de bases de lançamento de mísseis terra-ar próximas a Bagdá. Mas logo surge a informação de um novo contato. Outros aviões se aproximam. Os possíveis inimigos estão à esquerda dos americanos, a cerca de 20 quilômetros e em alta velocidade. Eu senti naquele momento que aquele grupo era o que representava o maior perigo às nossas aeronaves. Os americanos viram a oeste para afastar-se do perigo. A curva põe César 2.500 metros à frente de Craig e cerca de 300 metros abaixo dele. Craig consegue travar um dos aviões desconhecidos no radar e tenta identificá-lo antes do encontro. Tem muita coisa que fazemos com esta mão, verificando os equipamentos para ter certeza de que não vamos atirar num amigo. Estávamos tentando fazer a primeira coisa, que era identificar os amigos para evitar problemas. E também era muito importante identificarmos os inimigos. Com os dois aviões se aproximando em velocidades supersônicas, restam apenas poucos segundos até o encontro. Quando estão a 13 quilômetros de distância, vem a confirmação de que são inimigos. Assim que ouvi a palavra inimigo, apertei o botão e lancei um AIM-7. Foi como um trem partindo, saiu debaixo do meu avião e foi na direção da aeronave que se aproximava. Ao mesmo tempo, um dos inimigos parte atrás de César Rodrigues, colocando-o na defensiva. Minha primeira ação defensiva foi pegar meu avião e colocá-lo abaixo do plano de movimentação dele. Então eu queria ficar abaixo de 2.400 metros, para que o radar dele, que estava me captando, também captasse o que estivesse no solo. César manobra o Eagle para a esquerda e mergulha, lançando chamarizes. Quando ele começou a virar, eu estava olhando para o meu míssil e o César fez a volta na minha frente e o míssil passou a uns 100 metros acima do jato dele. Esse foi um enorme susto para mim. Eu imagino como foi para ele. E eu ouvi me chamar. Eu virei para a esquerda na minha cabine e cheguei a ver o motor do míssil dele. César vê a trilha de fumaça e a acompanha até o MiG-29, agora 5 quilômetros à direita dele. Eu estava realmente à mercê do que aquele míssil iria fazer. E com certeza, assim que eu vi a silhueta, não se passaram 2 ou 3 segundos e bum! Ele deu um mergulho, eu virei a cabeça para olhar, então eu vi uma grande nuvem marrom. César Rodrigues sobe novamente para ficar ao lado de Craig. Voltamos a dar apoio mútuo. E para ser sincero, meu primeiro pensamento foi ir embora de lá. Os pilotos estão prestes a rumar para o sul ao encontro do avião-tanque quando recebem um novo alerta. Eles entraram em contato de novo e nos disseram que havia um segundo avião a 16 quilômetros ao norte. E mais uma vez, vi que eu não podia fazer a volta e nos colocarmos na zona de alcance das armas dele, bem atrás. Então, voltamos à luta. Contornando a zona de alcance, os americanos rapidamente captam a aeronave desconhecida no radar. Craig está aqui a 2.400 metros, 800 metros à frente de César. O desconhecido está aqui a 8 quilômetros de distância e a 3.000 metros de altitude. Craig usa o sistema automático do radar para fixar o alvo. Eu apontei os armamentos para ele, ele fez uma curva conveniente para mim e virou novamente para a esquerda, numa manobra bem fechada. A manobra à esquerda expõe a parte inferior da aeronave para Craig, fazendo dela um alvo fácil para um míssil guiado por radar. Eu travei o alvo, virei, fiquei de frente para ele, me preparei para disparar.
E ele brilhou como um diamante na minha tela. Passou de um contato sólido no radar para um diamante. Era amigo. Craig fica paralisado. Se esse avião era amigo, então a aeronave que ele havia derrubado poderia ser um colega de esquadrilha. De janeiro de 1991. Depois de derrubar o que ele acreditava ser um inimigo, o capitão Craig Underhill está diante da possibilidade de ter atacado um colega. Olha só, é uma sensação terrível. O fogo amigo é uma coisa que os pilotos costumam levar muito a sério. Craig e o líder da esquadrilha, César Rodrigues, agora se aproximam de um segundo avião não identificado. Sem ter a certeza de que é inimigo, ele não pode disparar. Eu mudei de IM-7 para IM-9. Voltei para as armas. E quando estava a 1.200 metros daquele sujeito, ele girou e fez uma volta de 135 graus de volta para mim. O avião misterioso vira na direção de Craig. Apesar da manobra agressiva, Craig evita disparar. Ele e César são levados a um encontro tradicional com a aeronave não identificada. Craig sobe, posicionando-se 2.700 metros acima de César, que tenta fazer uma identificação visual. Craig mantém a aeronave no radar, preparado para disparar um míssil, caso César confirme se tratar de um inimigo. Eu acionei a caixa de detecção de alvos que era gerada pelo radar para ver se eu conseguia identificar o sujeito ainda fora de alcance visual. Se eu conseguisse identificá-lo antes do encontro, Craig teria a chance de fazer o disparo e, enfim, acabar com aquilo. O F-15 de Craig continua identificando a aeronave como amistosa. 2.700 metros abaixo dele, César se aproxima do avião misterioso com os olhos fora da cabine. Eu estava pronto para o encontro. Eu ia chegar o mais próximo possível para poder identificá-lo. Quando os jatos se cruzam, César consegue ver a aeronave por inteiro. Vi as cores iraquianas na cauda, a bandeira e também o perfil do MiG-29. Avisei que era um MiG e iniciei uma curva à esquerda e ele virou à esquerda também. Os dois pilotos tentam assumir a posição interna e manobram na descendente. O piloto do MiG-29 leva uma pequena vantagem nesse tipo de luta. Mas com o solo cada vez mais próximo, talvez não haja tempo o bastante para se aproveitar desse ponto forte. Então, César e ele estavam numa corrida para baixo. César toma o lado interno, o sujeito gira e retoma a posição. Eles estão provavelmente na direção noroeste. Um giro de 135 graus com César tentando posição de disparo. É um combate aéreo clássico. O F-15 não foi projetado para isso, mas está dentro de sua capacidade. A batalha, que começou a 2.400 metros, se aproxima do solo. À medida que a coisa foi descendo, 2.400, 2.100, 1.800, 1.500 e continuamos indo para baixo, o chão do deserto começou a se tornar um fato. Próximo demais para usar um IM-7, César tenta se posicionar para usar um míssil guiado por calor. O piloto iraquiano está próximo demais do solo. Ele sabe que precisa sair para algum lado. De repente, ele gira e mergulha fazendo um S, desafiando o americano a segui-lo. César não cai no truque. Com habilidade, ele coordena os movimentos da aeronave, posicionando o F-15 de modo a surpreender o iraquiano quando ele subisse. Antes que ele conseguisse se recuperar, ele chocou-se contra o solo do deserto, formando uma bola de fogo que girou, girou e girou, o que pareceu uma eternidade para mim. Mais um MiG abatido.
Nós enfrentamos 2 cenários nada tradicionais, já que o F-15 foi feito para enfrentamentos de longa distância, fora de alcance visual. Apesar de tudo, as vitórias demonstram que em qualquer situação, o F-15 é uma aeronave de combate excepcional. Ao longo de toda a guerra, o F-15 Eagle manteve o domínio dos céus do Iraque. Sob sua proteção, aviões de ataque continuaram bombardeando centros de comando e controle, instalações de radar e bases de mísseis antiaéreos. Os pilotos de F-15 obtiveram 13 vitórias em combates aéreos nos primeiros 2 dias de guerra. Quase todas elas se devem à capacidade da aeronave de combater além do alcance visual, resultado de um século de inovações tecnológicas na guerra aérea. Em função dos avanços na guerra eletrônica, nos sistemas e na vigilância, a Guerra do Golfo foi a primeira vez em que vimos 2/3 das vitórias aéreas por parte dos Estados Unidos e das forças aliadas acontecerem fora do alcance visual com mísseis AIM-7. Nos primeiros dias dos combates aéreos, os duelos aconteciam de perto com metralhadoras. Com o surgimento dos mísseis, o combate tornou-se uma experiência mais remota, com as distâncias passando de metros a quilômetros. Introduzidos durante a Guerra do Vietnã, equipamentos de identificação de amigos ou inimigos tornaram-se ferramentas obrigatórias nos combates aéreos modernos, uma vez que os enfrentamentos estavam fora do alcance da visão humana. Tanto os americanos como os vietnamitas tinham sistemas compostos de transponders que diziam "Olá, sou amigo" ou "Não sou amigo", e isso ajudava a descobrir quem era vermelho ou azul. Porque a pior coisa que queríamos era um azul derrubando um colega azul, coisa que aconteceu algumas vezes na guerra aérea do Vietnã. Um transponder dentro do avião é configurado com um código que transmite determinada frequência. Quem não estiver na mesma frequência provavelmente não é amigo. Quando é usado em conjunto com aviões de reconhecimento, o sistema é extremamente eficiente, tornando possível o ataque à distância. Com essa configuração, você pode garantir que todos saibam onde estão os amigos e onde estão os inimigos. E pode planejar para seguir em frente e derrubar os adversários. Em 26 de janeiro, uma esquadrilha de Eagles em uma missão no oeste do Iraque utilizaria essa tecnologia avançada com um resultado espetacular, um emocionante combate aéreo fora do alcance visual. Em 26 de janeiro de 1991, uma esquadrilha de Eagles sobrevoa o oeste do Iraque. O líder é o capitão Rory Drager, acompanhado do ala, o capitão Tony Schiavi. O terceiro homem é o capitão César Rodrigues, com seu ala, capitão Bruce Teal. A oeste de Bagdá, no extremo norte de sua patrulha, um avião de reconhecimento capta atividades sobre o H-2, um movimentado campo de pouso iraquiano. A primeira chamada nos avisou que 4 aeronaves tinham decolado do H-2 e seguiam para nordeste. Os americanos apontam os radares para oeste na direção do campo de pouso. Cada um de nós faz uma curva a 90 graus e então a nossa formação de 4 aeronaves passou a seguir na direção oeste-noroeste. Eles formam uma parede de Eagles voando ao longo de uma linha de 16 quilômetros. Isso permite aos americanos concentrar o poder de fogo ao mesmo tempo em que ampliam a cobertura dos radares. Cada um tem uma responsabilidade. Uns olham para baixo no radar, outros para o alto, para termos certeza de que estamos cobrindo tudo que esteja voando entre o solo e uma altitude de 5.000 metros. Logo surgem 4 contatos a longa distância no radar. Não há aeronaves amigas na região.
Esses aviões são provavelmente inimigos. Os americanos usam todo o poderio militar. O ruído ensurdecedor de 8 motores a jato ecoa sobre as nuvens. Embora o inimigo esteja fora de alcance visual, os Eagles localizaram sua presa. Rory quer manter o elemento surpresa. Ele dá uma ordem à esquadrilha. Mantivemos os radares ligados para ter certeza de que sabíamos de tudo. Quantos deles havia e o que poderíamos fazer em relação a esses alvos. Travar o inimigo no radar é um modo certo de assustar o inimigo antes que esteja ao alcance dos mísseis. Assim como existem aqueles detectores de radar para carros, eles têm uma coisa parecida. Então, se travarmos no alvo, esse sistema é ativado. Um dos jatos iraquianos se afasta com problemas mecânicos. Os outros 3 continuam voando baixo a menos de 300 metros do solo, em uma formação em V. As diversas fontes de informação dizem aos americanos o que vão enfrentar. Nessa altura, tínhamos várias informações positivas de muitas fontes diferentes e todas confirmavam os MiG-23. O MiG-23 Flogger é um caça-bombardeiro com 2 motores. Ele é projetado para interceptar em qualquer tempo e seu design robusto o torna estável em altíssimas velocidades, sobretudo em baixas altitudes. Os inimigos foram identificados. E os americanos têm autorização para disparar. Basicamente, nós cumprimos todas as regras de enfrentamento para podermos agir, e foi o que nós fizemos. Rory designa os alvos. Ele atacará o líder da esquadrilha. Bonnie atacará o que está no extremo norte e César o do extremo sul. Os americanos travam os MiGs no alvo e apertam o botão. Mísseis AIM-7 são lançados. Os mísseis saem voando em todas as direções a caminho dos inimigos. Três grandes explosões iluminam os céus. Os F-15 mergulham através das nuvens, bem a tempo de verem os mísseis atingirem os alvos. Foi uma missão perfeita. 3 inimigos derrubados fora do alcance visual. Esse combate em especial foi muito bem executado, porque além de derrubarmos 3 inimigos durante a volta, todos estavam de olho no companheiro, fazendo o que era preciso, garantindo a conclusão da missão, a travessia segura da fronteira e a volta ao lar. Em pouco mais de um mês, o poderio aéreo aliado desestruturou a 5ª maior força aérea do mundo. No fim de fevereiro de 1991, a guerra aérea havia terminado, abrindo caminho para as forças terrestres retomarem o Kuwait e expulsarem as tropas iraquianas para além de suas fronteiras. A vitória foi declarada em apenas 3 dias. O triunfo da coalizão foi um grande incentivo para a adoção da estratégia aérea atual. Várias aeronaves com funções específicas, trabalhando em conjunto para obter a vitória. A guerra aérea em 1990 ou nos dias atuais é realmente um esforço coletivo. Vários armamentos desestruturaram o Iraque. Foi como uma sobrecarga de informações. Eles não puderam lidar com os ataques simultâneos. Os radares deles saíram do ar, os centros de comando e controle foram destruídos, bloqueios, artimanhas. Foi basicamente como ter uma crise nervosa. Durante a Operação Tempestade no deserto, a guerra aérea deu um grande salto para o futuro.
Mas Larry Pitts fala em nome de cada homem que já pilotou uma aeronave em combate. A vitória aérea contra um avião inimigo foi o auge da minha carreira, uma coisa que eu jamais vou esquecer. Mas quer saber? Na minha mente, eu fiz o que qualquer outro piloto de caça faria se tivesse um avião inimigo diante dele. Confiei no meu treinamento. Entrei em combate. Protegi meu companheiro e ele me protegeu. E saí vivo da história. Por aí ver alguém acendendo um cigarro e em seguida o cigarro veio na sua direção. E eu vi míssil lançado lado direito. E falei, o quê? Ele repetiu, míssil lançado à direita, vire para a direita. Nessa altura eu estava totalmente cego, a 120 metros, com um míssil vindo na minha direção. Jim manobra a aeronave para a direita, puxando com toda a força. Ao fazer uma curva fechada, Jim está tentando enganar o circuito eletrônico do míssil. É uma manobra muito perigosa. Você gira, faz uma curva muito fechada em baixa altitude. Jim e Brent se expõem a uma força de 5 Gs, o máximo que a aeronave é capaz de suportar. Podemos ter uma curva suave ou uma forte, e essa foi forte. Brent lança chamarizes, tiras de alumínio com o objetivo de confundir os mísseis. A tática funciona. O míssil passa pelo Raven e desaparece na noite. Mas o Mirage continua atrás dos americanos e não pretende desistir. Por sorte, chega a cavalaria. Um F-15C pilotado por Robert Greater está em uma missão de captura bem acima do combate. Robert já derrubou um F-1 esta noite e rapidamente se volta para o segundo Mirage, preparando-se para lançar um míssil Sparrow. Nossos aviões, nós os cegávamos com esse equipamento no compartimento de bombas. O bloqueador ALQ-99 detecta instantaneamente a frequência do radar. Brent libera vários megawatts de energia irradiada. Os pelos da nuca ficam arrepiados e o jato começa a estalar com toda a energia eletrônica e a sensação é literalmente elétrica. Os radares iraquianos ficam cegos. Os Eagles ganham caminho livre e começam a atacar seus alvos. Estávamos entre dois campos de pouso a 1.500 metros. Estávamos na primeira fileira da tempestade no deserto. Sem o auxílio dos radares antiaéreos, os iraquianos lançam jatos desordenadamente contra os intrusos. 2 minutos depois, 2 caças iraquianos levantaram voo. Um deles saiu do aeroporto H2 e o outro veio das proximidades de Bagdá. A tripulação detecta o sinal de um inimigo no sistema de alerta do radar. Um Mirage F-1 iraquiano surge acima e atrás do EF-111. Jim e Brent estão encrencados. O Raven não foi feito para combater. O EF-111A é uma variante do caça-bombardeiro EF-111 Aardvark. Nessa aeronave, conhecida como Sparkvark, todo o armamento foi removido para dar espaço à redoma na parte inferior da fuselagem. Nela ficam as antenas 300 metros acima do deserto. O EF-111 é o Cadillac dos aviões de baixas altitudes. Foi projetado para ser muito estável em voos rasantes em alta velocidade. Ao lado de Jim, no assento direito, está o capitão Brent Brandon. Enquanto Jim pilota a aeronave, o trabalho de Brent é cegar os radares iraquianos com o poderoso bloqueador instalado no jato. Nós atravessávamos a defesa inimiga e, basicamente, bloqueávamos os radares para que o pessoal que carregava as bombas viesse depois de nós, pudesse penetrar e fazer o lançamento. Jim e Brent estão na dianteira do grupo, seguidos por uma força maior de ataque. Os alvos são bases de lançamento de mísseis Scud localizadas entre 2 campos aéreos iraquianos. Se tiverem sucesso, Jim e Brent abrirão um corredor eletrônico pelo qual os F-15A Strike Eagles passarão para lançar bombas guiadas a laser contra os alvos.
Caças F-15C voarão acima deles a 9.000 metros, oferecendo proteção caso os americanos sejam surpreendidos pelo inimigo. Lá estávamos nós, acompanhados de 22 caças prontos para enfrentar os inimigos e mandar ver. Na cabine do Raven, o oficial de guerra eletrônica Brent Brandon começa a trabalhar. Recebemos 10 bloqueadores de alta potência, compostos de luzes brilhantes. E quando o radar tentava detectar... Antenas transmissoras e a torre no estabilizador vertical que abriga as antenas receptoras. O Dassault Mirage F1 é um caça de fabricação francesa com assento único. O Iraque possuía mais de 100 caças desse modelo no arsenal e os usou com grande sucesso durante a guerra Irã-Iraque. Em um combate aéreo, o Mirage leva todas as vantagens. Tem uma razão de subida superior, maior agilidade e está armado com canhões 30mm e mísseis ar-ar. O Raven não tem qualquer armamento. O Mirage se aproxima da presa pelo alto da direção sudeste. Jim Denton terá de usar a habilidade para sobreviver. Senti pelo nosso treinamento que poderíamos sobreviver. Eu ia seguir em frente e fugir dele. Esse era o objetivo principal. Me afastar, acionar os bloqueadores e fazer o meu trabalho. Então o que eu fiz foi inverter o voo e começar a fazer uma curva para a esquerda. É um movimento defensivo simples que posicionará os motores do jato americano fora da linha de tiro dos mísseis guiados a calor do Mirage. Mas o jato iraquiano já acionou o sistema de localização do míssil. O som ameaçador dos pulsos do radar soam no capacete de Jim. Ao olhar por cima do ombro direito, Brent vê o brilho do míssil. É como estar numa noite escura. Nos céus hostis do Iraque, a guerra aérea será transformada na fúria da Operação Tempestade no Deserto. Máquinas americanas de última geração enfrentam pilotos iraquianos veteranos no comando de caças de fabricação francesa e soviética. Veremos de dentro da cabine o combate aéreo moderno sendo forjado em uma batalha tecnológica pela supremacia aérea. Experimente a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos da Tempestade no Deserto. Combates aéreos. Tempestade no Deserto. 17 de janeiro de 1991. Nas primeiras horas da manhã, um EF-111A Raven penetra o espaço aéreo sobre o oeste do Iraque. A Operação Tempestade no Deserto começou. A guerra aérea está prestes a esquentar. O capitão Jim Denton conduz a aeronave na escuridão.